Olha, eu acho que o ministro Haddad, ele se utiliza de meias verdades. Quando ele coloca assim que parte do motivo da alta do dólar é o presidente Trump ser reeleito e gerar algum tipo de estresse ou uma migração do capital, se não a questão das parcerias comerciais, os preços internacionais, enfim, até faz algum sentido. Entretanto, a conta também não é tão simples assim, porque a gente tem que ponderar quais são todas as vias que o dólar transita. Por exemplo, a balança comercial. Eu posso vir ali no site das estatísticas do setor externo. Como é que está a situação? Se no ano anterior a gente veio fechando com um superávit superior a 80 bilhões, esse ano já está um pouco inferior. Isso aí nada cabe ao governo, não tem como interferir. É o preço, por exemplo, da soja, do milho que caiu. E quando a gente abrange, além da balança comercial, a transação corrente como um todo, cada item que tem ali, praticamente todos eles ficaram mais deficitários. Pode ser desde aluguel de equipamento, transporte, telecomunicação, propriedade intelectual. Acho que só o lucro que não, talvez porque nossas empresas tiveram um resultado aquém e não houve essa distribuição. No resto, tudo pior. Então tem a questão da economia real. Mas eu vejo assim, que dentro de uma política econômica, para ser bem coordenada, tem o aspecto fiscal, mas tem o aspecto monetário. Entretanto, algumas questões, por exemplo, políticas de atração de investimento. O que tem acontecido hoje no Brasil e é o completo inverso lá na Argentina. Enquanto a nossa Bolsa de Valores teve o pior desempenho no mundo, a Argentina, nossos vizinhos, logo ao lado, teve o melhor. A mesma coisa acaba acontecendo com a moeda. O real foi o que mais se desvalorizou e o peso argentino o que mais se valorizou. Então, um item importante que a gente poderia colocar é a confiança e estabilidade, porque uma comunicação transparente, desde o início do governo, quando foi tratado lá do arcabouço fiscal, se aquilo viesse sido buscado a ser atingido como uma meta e não só uma conversa, uma história para pôr e dormir, porque, ao que parece, o governo Lula vai permanecer em déficit até o final e não vai atingir nenhum desses objetivos traçados. Então isso fica um pouco dissonante com o mercado e a gente viu ali uma grande fuga de capital pelaquela que seria a via financeira, que é a liquidação de ativos do mercado de capitais para regresso ao país de origem. A gente tem a fuga do capital da Bolsa, nós temos problemas econômicos aí, conjunturais, em função do mercado internacional, por exemplo, a balança comercial é a que mais perdeu ali em questão de dólar, mas nós temos também uma queda do investimento direto no país. Essas viagens todas que o Lula tenta promover, levando a Janja, porque vai atrair negócios e tal, ué, mas como que em janeiro de 2023 a gente tinha ali 80 bilhões de dólares e agora já cai também, comparado com o PIB, a gente vê uma piora nos indicadores. O dólar é uma situação complexa, por mais que venham fazendo recorrentes leilões, eu que atuo no mercado cambial aqui, diariamente acompanho, vê que já caiu 7,1, 23 bilhões só no fechamento anual, nossas reservas internacionais. Se a gente ficar queimando de 10 em 10%, daqui a pouco não tem mais nada. Então não tem para onde correr. Mas, para finalizar de uma forma até que existe alguma concordância no discurso do Haddad? Se a gente pegar hoje mesmo, sem que tenha acontecido nenhum tipo de intervenção no mercado cambial, a gente vê o dólar aí na faixa de 6,12, algo que chegou a bater 6,30. Então eu percebo ali pela movimentação no gráfico que há sim um tipo de acomodação. Agora, até quando isso? Não sabemos, porque de fato o João Toninho falou que faz desde 2014 não temos superávit e o déficit, quando incorporado, principalmente o juro da dívida, é trilionário. Se não for feito algo efetivo e uma forma acentuada para resolver essa questão, a situação só tende a piorar. Essa é a verdade. João Adolfo, queria saber sua avaliação a respeito dessa diferença, né, entre fatos e expectativas, até porque houve um reforço hoje mesmo no discurso do ministro da Economia, né, do ministro da Fazenda, de que o principal problema estaria na comunicação. O governo não estaria sabendo comunicar as questões e teria errado, né, ao misturar, por exemplo, a situação do imposto de renda com as medidas do pacote de ajuste fiscal, que as medidas são boas, mas que o erro mesmo não foi no planejamento
planejamento ou no desenrolar da aprovação, né, e do desenhar aí para essa questão de sinalização à sociedade em relação aos compromissos, quando se fala aí na questão de economia e de planejamento, e sim na comunicação. Você concorda com isso? Eu discordo e eu vou além. Eu acho que o relatório Focus, até ele está otimista demais. E eu me recordo de uma situação muito semelhante que aconteceu lá quando foi 2014. A gente até que buscar no Google e encontrar qual que era o relatório Focus em dezembro de 2013. Para depois ver o que aconteceu na sequência. Eu minto, dezembro de 2014, porque foi 2015 e 2016 que nós tivemos aquela recessão com queda do PIB de 3,5% ao ano, no global, o biênio quase que 8% de retração. Então, o que está acontecendo hoje? A inflação não para de subir e estourou o teto da meta. O Banco Central ele vem elevando a taxa de juros. No último relatório, além de aumentar para 12,25%, já colocou como previsão nas próximas 2 reuniões que vai aumentar mais 2 pontos percentuais, um em cada reunião. O mercado futuro, o João Tonin citou aí que os DIs, a curva de juros já passa de 15%. O que aconteceu lá atrás? A inflação subiu, a taxa de juros se elevou também a 14,25%, que é o que está previsto que vai acontecer. Na sequência, o desemprego disparou. Então, eu acho que se a gente sofreu o mesmo efeito dominó do que foi lá 2014, entrando 2015 e se arrastando a 2016, quando a nossa dívida bruta, o Tonin falou aí que hoje está em 77%, lá atrás não era nem 60%. Eu vou chutar aqui o número da minha cabeça, 55%. A nossa exposição ao risco está muito maior. Então não adianta esse otimismo de que não, o desemprego está baixo, a renda está aumentando, o PIB está crescendo. Ok, o PIB está crescendo nominalmente, superior, inclusive, à taxa de inflação. Então, é um crescimento real, é positivo. Só que a dívida está aumentando mais que proporcional ao crescimento do PIB, porque ela está se elevando percentualmente. E o juro cresce mais que proporcional que tudo isso sim, porque a taxa Selic não para de aumentar. Se a gente fosse transpor um paralelo numa empresa, seria como eu aqui no escritório falar, não, nosso faturamento está aumentando. Beleza, mas a dívida não parar de aumentar e eu cada vez pegar a juro mais elevado, daqui a pouco tomando crédito ou empréstimo com a agiota. Então é mais ou menos o caminho que está se desenhando para o Brasil. Se eu fosse pegar vários parâmetros, indicadores e plotar, alguns já se assemelham muito ao que aconteceu lá no governo da Dilma. Eu não estou querendo projetar o caos e que a coisa vai degringolar na mesma intensidade. Entretanto, eu vejo que alguns aspectos a gente está até pior do que lá, em déficit e dívida como peso relativo do PIB. Eu não sei se o João Tonin tem uma visão assim parecida com a minha, mas eu mesmo, como pessoa e como empresário, fico um pouco mais receoso na hora de pensar em investimento e contratação. E isso vai impactar o quê? Justamente na atividade econômica, no mercado de trabalho. Eu queria ouvir também o Toninho, que é o seguinte, né? A gente está chegando aqui na reta final do nosso programa de hoje, que foi um pouquinho mais curto, mas ainda assim eficiente para provocar essa reflexão. E ainda sobre o ponto de vista do ministro da Fazenda, a defesa dele, feita hoje, é de que a economia vai chegar ao fim de 2026 muito melhor do que está agora, muito mais arrumada, foi esse o termo que ele acabou mencionando, do que ele herdou, basicamente, no início do governo, mas ele colocou lá uma questão pendente, ou seja, isso vai acontecer só se o plano que ele desenhou, o plano da equipe econômica, for efetivado. E ainda pontuou que isso aconteceria sem maquiagem, sem contabilidade criativa e sem calote. Já está muito claro aqui que os meus convidados têm uma visão tanto quanto divergente aí dessa do ministro. Eu quero ouvir do Toninho, na opinião dele, qual seria a saída para que a gente alcançasse verdadeiramente aí esses resultados até esse período do fim de 2026? Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que considerar nessa análise é o que o João colocou. A questão, existe dentro do processo de crescimento do PIB, a gente sempre fala em PIB, PIB representa toda a riqueza de bens e serviços que são gerados dentro de um país, em um determinado exercício. A gente tem que considerar, o João colocou lá em 2010, estava em torno de 51% de dívida PIB. Hoje está batendo 77%. A gente está falando de dívida bruta geral, quando a gente olha de forma agregada.
parte do crescimento ele vem através de gastos do governo, ou seja, o próprio crescimento nosso ele foi maquiado na medida que a gente usou dívida para fazer custear gastos correntes, né, a partir equacionar a dívida em relação ao que a gente tem, como a gente chama de déficit fiscal. Ou seja, parte do nosso crescimento vem através de dívida. O João Adolfo também é contador. Imagina a seguinte situação, lançando empréstimos com faturamento. É o que acontece hoje na relação do Brasil. Então, na medida que a gente avança 78%, 80%, a gente tem um aumento muito grande de incerteza. E, por outro lado, a gente tem uma incapacidade de quitar essa dívida. Então, quando a gente fala juros da dívida, a gente está falando algo em torno de 900 bi que o Brasil paga hoje só de juros. Então, imagina isso revertido em saúde e educação que a gente poderia ter de benefício. Então, quando a gente olha dentro dessa perspectiva, olhando o mercado internacional demandando menos, né, reduzindo o crescimento, principalmente países como a China, Estados Unidos se protegendo, né, buscando aí aumento de tarifa, principalmente de produtos brasileiros, a gente vê também uma demanda internacional cada vez menor e eles começam a olhar também para a balança comercial e olha também, diante do contexto, quando coloca todas as variáveis na mesma estrutura, você começa a perceber que é difícil a conta fechar. Então, a visão que o João Adolfo colocou, eu penso de forma semelhante, o cenário está cada vez mais desafiador, a expectativa do PIB ano que vem é 2%, existem variáveis que vão aparecer ainda ao longo dentro dessa estratégia, que a gente não está dentro dessa conta que o Haddad está colocando, dentro desse plano que ele está pensando em executar. Então, acho que dificilmente o governo vai conseguir fechar essas contas e entregar um governo melhor que ele trouxe, né, que ele recebeu ao longo dessa estrutura. Muito bem, agora são 3 horas, e 56 minutos. Quero agradecer imensamente aqui a conversa com meus convidados ao longo dessa tarde. Obrigada mais uma vez ao João Adolfo Stadler Colombo, economista, participando aqui do Ponto de Vista em mais uma edição na Jovem Pan News. Valeu, João. Valeu, Rafaela, e obrigado também, João Toninho. Até a próxima. É isso, quero agradecer também a meu outro convidado, João Ricardo Tonin, economista. Muito obrigada, João, pela entrevista e pelas análises aqui ao longo da tarde. Obrigado, Rafaela. Valeu, João. Obrigado, ouvinte. Até a próxima. Muito bem, chegou a participação aqui ao longo do programa pelo WhatsApp dos ouvintes que foram acompanhando aí a Jovem Pan News pelo DAI. O ouvinte final de telefone 8110 diz que na expectativa dele não há nenhum tipo de melhora em relação à visão da economia do país, e essa também foi a análise da audiência que votou pela internet. A pergunta de hoje da nossa enquete foi se o governo Lula tem capacidade de reverter aí um cenário de descrença sobre a economia até 2026, como prega o ministro da Fazenda. Terminou da seguinte forma: não 66% e sim 40%. Muito obrigada para a Bruna, que participou do nosso chat também. A gente fica por aqui. Você não esquece, Grupo RIC, jornalismo de resultados. Está chegando o RIC Notícias Opinião. Ponto de Vista.